Depois que receber a vitória, não esqueça o Deus da vitória, o Senhor Jesus Cristo, que te abençoa, que te concede todas as coisas. Hoje eu quero relembrar algumas pessoas que Deus tirou, dos bastidores da vida difícil, como é o caso de um conhecido nosso lá na cidade do Jardim Ingá, no bairro de Lusiânia. Falo cidade porque já pediram emancipação política daquele lugar, para ter os próprios vereadores, a Câmara Legislativa e o prefeito, daquela cidade. Então ali a gente conhecia um jovem que ele foi até a igreja para pedir oração para poder passar no concurso da PM. Eu até frequentava a igreja, Foi só lá para pedir a oração, frequentava os cultos. E aí a polícia militar lá de Brasília, do Distrito Federal, recebe mais do que nos demais estados, tem um ordenado melhor. Então os irmãos orou por ele e o pastor, pediu a graça, pediu a benção ali para iluminar ele no momento daquela prova. E uma prova bastante disputada, um concurso, que milhares de pessoas concorriam. Então veio a vitória, ele passou no concurso, fez a prova, passou no concurso, mas deixou a igreja para lá, deixou os irmãos para lá. E aí graduou. Então a gente vê algumas pessoas como elas são ingratas. Mas não é só em relação ao homem, em relação a Deus também. Pede inteligência, pede saúde, Deus concede e as pessoas deixam para lá, a comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos. Um outro fato também que eu conheci até pessoalmente, lá na cidade de Taguatinga, tinha um irmão lá que ele, antes de ser irmão, ele era praticamente como um mendigo nas ruas, mas não aquele mendigo que fica pedindo, mas com roupas, ali desgastadas, já envelhecidas e jogando baralho, jogando cacheta, jogando jogo apostado, às vezes, R$1, R$2. E ali os irmãos pregou para ele acreditou e se converteu, foi para a igreja, Um homem inteligente, ele era contador e começou a fazer os trabalhos da igreja, às vezes evangelizava, de madrugada levava o sopão para as pessoas ali a qual ele até fez parte, pregava o evangelho, dava folheto, lia a Bíblia. Então ele foi sendo abençoado por Deus o tirou daquela vida e ele fazia os trabalhos lá da congregação, lá da colônia agrícola, limpava a igreja, lavava, deixava a igreja ok, lavava os bancos também. E assim, uma certa ocasião, infelizmente, ele discutiu com o pastor presidente, bateu boca com ele, porque parece que ele, segundo ele, o pastor estava demorando passar o recurso para fazer aquele sopão, aquele evangelismo ali de madrugada. E ele acabou congregando somente lá isso foi na sede, na congregação lá da colônia. E aí é que vem, o que nos chama a atenção, porque ele acabou assim
conseguindo lá uma porta de emprego e se tornou contador, né, de uma grande cervejaria ali, bastante conhecida. Então é assim, eu já começo, irmãos, é de preferência, creio eu, que quando você consegue um cargo, né, é para a glória de Deus. Você pode ajudar a igreja, pode ajudar os irmãos, você consegue ter um ordenado bom, mas ele também foi daqueles, né, que depois que conseguiu a vitória, conseguiu a bênção, acho que até parou de frequentar a igreja ou ele mudou lá para Samambaia, comprou um carro bom. Infelizmente, assim, veio acontecer, ele foi acometido por uma colisão, né, por um acidente e teve que ficar tempo se recuperando. Às vezes é para que as pessoas que passam por isso aí se lembrem de Deus, se lembrem do próximo, porque Deus é fiel para entregar a vitória e a pessoa deve lembrar, né? Lembrar que Deus, ele, se você fez aí alguma aliança, uma promessa, né, de ajudar, ele te trará à memória. Então tem assim muita gente que promete, né, que vai abençoar a obra de Deus com alguma ajuda e acaba conseguindo um bom emprego, mas depois não quer cumprir com o prometido. Teve um outro caso de um embaixador, né, que ele foi trabalhar, não sei se na África, e aí ele ganhou lá um certo dinheiro e ele mandava, né, para a esposa dele e ela dava o dízimo, ele era um dizimista. Mas aí depois ele sucedeu lá que ele ganhou uma grande quantidade, maior, assim, um volume maior de dinheiro, não teve coragem de ser fiel. Então o que sucedeu? Ele, pela permissão de Deus, aquele homem foi mandado embora e ele veio, né, voltou para cá para o Brasil, ficou desempregado. Então o que acontece é, às vezes a pessoa, como fala a Bíblia, se você for fiel no pouco, será fiel no muito. Dê e dá-se-vos a boa medida, recalcada, transbordante, né? Então que Deus te abençoe, Ele será fiel para te guardar, para você não ser infiel, né? Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Sendo fiel no pouco, você será fiel no muito. Então às vezes as pessoas, eu ganho pouco, mas se Deus me abrir uma porta de emprego para mim ganhar mais, eu vou ajudar. Olha, irmão, Deus vê o coração. Deus sabe de todas as coisas. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Sendo infiel no pouco, você será fiel no muito. Então, você tem que refletir, né? Porque há a lei de reciprocidade e uso no planeta. Aqueles que se esforçam, né, muito, eles prosperam. Até tem um versículo que fala: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Tem um outro versículo no livro de Provérbios que fala assim: não te canses para enriqueceres. A gente vê assim muita gente progredindo, prosperando bastante. Glórias a Deus por isso. As pessoas estão gerando emprego, né? Estão gerando divisas, rendas, não somente para os pais de família, mas também para o Estado, né? Para a sociedade. Nós vemos aí na atualidade grandes empreendedores que estão gerando aí milhares de empregos. Muitas dessas pessoas nem conhecem Deus e progrediu, prosperou com a permissão de Deus. A Bíblia fala assim que nada nos é dado se do céu não for concebido. Então você deve aceitar aquele que for bênção para você, né? Aquele que for determinado por Deus.
Tem muita gente que o cabelo tá meio arrepiado, né, irmãos? Que pede a bênção para Deus, pede um emprego bom, pede uma vaga no concurso. E às vezes é cristão lá e tal, é exemplar, mas aí quando consegue a vitória, né, sai fora. Então a gente não pode ser assim. Tem que continuar leal, continuar fiel. Porque a Bíblia fala assim que nu viemos para este mundo e nu partiremos. Ou seja, você não traz nada para este mundo do ventre de sua mãe, e você também, quando partir, você não levará nada. É verdade? É só a alma mesmo, o espírito que aparece diante de Deus para poder receber a salvação. Então a gente tem que refletir que os bens materiais não compram a salvação, não compram a vida eterna. Até tem uma passagem da Bíblia que fala assim que naquele dia nem o seu ouro, nem a sua prata poderão me comprar, diz o Senhor dos Exércitos. Lá no livro de Ezequiel, tem 48 capítulos, né? Então a gente tem que ser leal, tem que ser fiel, tanto no pouco quanto no muito, porque quando nós partimos, tudo que nós fizemos na carne passa por Espírito, seja de bom ou não, que não passa a sua casa e seu dinheiro, o resto, seus atos, tudo passa. O que você fez na carne, no corpo, na matéria, passará para o Espírito. Então lá, na eternidade, as pessoas recebem bênçãos, né? Recebem a paz, a salvação, o manto branco, né? A vida eterna com Deus, desde que você lembre-se dele, desde que você se lembre que receber o Senhor Jesus Cristo é estar recebendo a vida eterna. A Bíblia fala assim, ó, mas a todos que o receberam, aos que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Outra passagem fala assim que a salvação vem pela fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Lá em Efésios 2, versículo 8, né? Nós ganhamos a nossa salvação pela fé, não pelas obras. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário refletir nessas coisas na Santa Bíblia, na Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Os apóstolos que foram fiéis e leais ao Senhor, que levou o Evangelho, né, às almas daquele período, recebeu a salvação, recebeu a vida eterna. E tem muita gente por aí que não está tendo amor a si mesmo, que deixou tudo para seguir o Senhor Jesus e não estão amando a própria vida, estão dispostos a morrer, a ser mártires pela causa do Evangelho. Então, mesmo que a pessoa acumule bens e acumule mais bens e mais bens, tem um versículo na Bíblia que fala lá, né? Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, o que tens a oferecer? Estava se referindo àquele homem, né, que tinha muitas coisas, muitos bens, e ele falou, guarda-te em depósito, regala-te, porque tem muito guardado. Mas aí uma voz veio, né, falou para ele, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, o que tens a oferecer? Porque ele ali na sua plena abundância falou assim, o que farei, né, com estes bens? Já sei, vou derrubar esses armazéns e vou construir outros maiores ainda para colocar o que eu tenho. Ou seja, eu só pensava em juntar, mas e se partir, o que você vai levar? Tem um ditado que fala terra na cara, mesmo que você seja colocado num caixão de vidro, né, daquele bem caro,
apodrecer do mesmo jeito, é matéria. O que importa é o espírito quando apresenta diante de Deus, para receber o galardão ou não. Então é necessário receber o Senhor Jesus Cristo, é necessário se converter para que você ganhe a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Tem um outro versículo evangelístico que fala assim, Atos 4, versículo 12, não é dado outro nome debaixo do céu a qual nós devemos ser salvos. Não é dado outro nome, está se referindo somente ao nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo significa o Messias enviado de Deus para salvar os homens de seus pecados. Jesus é salvar os homens de seus pecados. Cristo, o Messias enviado de Deus. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todas as pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo, que viveu segundo a sua palavra, segundo a Bíblia Sagrada, que é o manual de fé do cristão, receberão a vida eterna. É necessário você refletir sobre essas coisas. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o best-seller, está em primeiro lugar. Só no Brasil são vendidas cerca de 7 a 8 milhões de Bíblias por ano. Então, se você tem uma Bíblia em sua casa, leia o Evangelho de João, que você vai conhecer a doutrina de salvação e de vida eterna. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus aberta falando com você. Fique na paz, que o Senhor Jesus Cristo ilumine você. Cada passo que você der possa ser na direção de Deus. Que Deus abençoe você e sua família.